Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Diversos assuntos hoje aqui, né, para falar do Vascão, em preparação para o jogo de sábado, né, não domingo, porque o Vasco jogando domingo, Fla-Flu no sábado, e é normal que se haja, né, a troca, né, Vasco jogando no sábado, porque jogou no domingo, friso, e o Flamengo jogando no domingo, porque jogou no sábado, repiso aqui, né. Bom, dito isso, né, nessa preparação aí, não obstante a isso, o Vasco tem que contratar. O Vasco tem que ir às compras, né? Acabou a janela para fora, para gringo, mas vai abrir interna agora dia 1º de abril, né? E tem dois jogadores do Grêmio aí, do Inter, que estão sendo escorraçados pelo próprio Colorado. Quais sejam Gabriel e Di Penha. O Di Penha já foi aqui falado no Vasco, cogitado, né, especulado. E a notícia foi que ele preferiu ficar no Inter, ou não conseguiu sair do Inter, né? E o Gabriel idem. Então o Vasco poderia e deveria pegar esses dois aí. Bota o Gabriel para disputar posição com o Sforza, né? Bota aí o Di Penha para jogar junto com o do Galdames no meio de campo. E bota Paeira e Verratti na frente. No 3-5-2, por exemplo, né? Os três zagueiros, os 5 do meio de campo, Piton, Paulo Henrique, e os 3 do meio de campo especificamente, primeiro volantão ali, Sforza ou Gabriel, Galdames fazendo ali a ligação entre segundo volante e primeiro, especificamente, né? Sendo primeiro / segundo volante, na defesa, na transição defensiva, fazendo a função de segundo volante, de primeiro volante também, marcando firme. E na transição ofensiva, segundo volante, deixando o Di Penha um pouco mais solto, né? Para municiar o Paê e o Verratti, né? Bom, seguindo aqui, Fernando Praz soltou uma entrevista soltou na entrevista o seguinte: se o Léo Jardim, que foi convocado pela seleção, jogar, é incongruência do técnico, né? E os caras aí, né, os caçadores de like, botam isso aí de sacanagem para você abrir e passar a ter raiva do Léo Jardim, do Fernando Praz, como se ele estivesse falando mal do Léo Jardim. E não falou mal do Léo Jardim. O Fernando Praz falou exatamente o que ele quis dizer. E exatamente o que ele quis dizer, eu passo aqui a explicar aos senhores. O Dorival Júnior contratou 3 goleiros, né? Um para ser titular, um para ser o reserva imediato, e um para ser o segundo reserva, A, B, C. O A foi desconvocado. Então não teria lógica o Léo Jardim, agora convocado para suprir, entrar aqui no lugar do primeiro, né? Do titular, do A, né? Esse B aqui, primeiro reserva, passaria a ser titular, né? Esse C aqui, segundo reserva, passaria a ser o primeiro imediato reserva, o B, e o Léo Jardim seria o C, né? O segundo reserva. Mais do que isso, não mais do que isso ele falou, lógica total congruência do Fernando Praz, dizendo o seguinte: não tem lógica, até porque essa convocação aí que o Dorival fez foi com base numa situação pretérita aí, né? Então não seria justo agora, de 4 ou 5 jogos para cá, o Léo Jardim ser titular, segundo aí o pensamento do Praz. Então o Praz disse exatamente o que quis dizer, e eu entendo, e por favor vejam, se entendam aí, para não falar mal do nosso ídolo Fernando Praz, que nos deu a Copa do Brasil em 2011 aí, com belíssimas defesas, né? Seguindo aqui, o Vasco sofreu 40 finalizações contra o Nova Iguaçu e Água Santa, melhor dizendo, contra Água Santa e Nova Iguaçu, respectivamente, né? Cronologicamente falando. E um dos problemas que eu vejo aí é o Medel. O Medel vem perdendo muito no 1 contra 1, né? Agora no jogo contra o Nova Iguaçu foi driblado vergonhosamente 2 ou 3 vezes. Numa dessas saiu o gol, inclusive, né? Então não é só colocar a culpa no Medel, não, ao contrário. No sistema defensivo, com zagueiro sistema defensivo, né? Só um volante de marcação. Mas se ressaltar aí que o Medel já esteve em momentos melhores, não perdendo em disputas no mano a mano. Vem perdendo, né?
Seguindo aqui, notícias que um jogador do Flamengo, Wesley, teria agredido um homem, né? E aí, vocês dizem assim, Flapress não existe, Flapress existe e tá aí, né? Flapress é a mídia que defende o Flamengo ou que não deixa falar mal, são coisas diferentes, né? E aí, essa situação, notinha de rodapé, no meio lá do finalzinho do jornal, se fosse o Vasco, de cara, né? Seria uma manchete, né? Seria até prisão em flagrante, né? Não digo que o cara aqui não deva pagar por isso, Wesley. Ao contrário, se fez besteira tem que pagar. Estou dizendo aqui que o tratamento que tem quando um jogador do Flamengo faz merda e quando o jogo do Vasco faz merda, do Botafogo faz merda, né? Sempre há uma majoração para favorecer, melhor, há uma majoração para prejudicar o terceiro, né? E uma minoração para prejudicar o Flamengo quando ele é o agressor, o culpado, né? Sempre foi assim e sempre será, né? E para finalizar aqui, né, com dois temas inclusive, para pré-finalizar, o Vasco jogou com uma camisa estampada no último jogo, Maracanã para todos, né? E isso causou raivinha na dupla Fla-Flu. Não foi nada contra do Fla-Flu, só que Maracanã para todos é o lema, né? É o chamariz do Vasco, né? Que quer pegar aí o Maracanã para ser o consorciado, né? Para ser o concessionário do Maracanã. E o nome desse projeto chama-se Maracanã para Todos. Então, se causou raivinha no Flamengo e Fluminense, houve um entendimento errado dos caras, porque nada mais é do que o nome que o Vasco usa para aí disputar o certame da licitação do Maracanã com essa chamada aí, Maracanã para Todos. E não mais do que isso. Não mais do que isso, né? Então, pré-finalizei e a finalização aqui, né? Falando aí já sobre os assuntos relativos a Vasco, vou dizer um aí que não é relativo a Vasco, né? O nosso amigo Mauro César, né? O repórter invejoso, odioso, que já brigou aí com o Luxemburgo, com o Pedrinho, e agora está brigando com o Diniz. Não é brigando, falando mal, né? Dizendo que o Diniz é superestimado, que ele não é um Cruyff e não sei o quê. Como as pessoas são invejosas. Eu acho que esse Mauro César, né, é um comentarista mediano para fraco, né? Não faz comentários técnicos como fazia o Pedrinho, inteligentes como fazia o Luxemburgo, né? E muito menos é um vencedor como o Diniz é, né? Então isso causa inveja, raiva nas pessoas que talvez Mauro César quisesse ser jogador de futebol, ou treinador, né? Ou um melhor comentarista para disputar com o Pedrinho, que esses anos aí todos vem ganhando como melhor comentarista, né? E fico com inveja, com raiva, ódio mortal, e começa a atirar para todos os lados aí, dizendo que o Diniz é superestimado, que o Fluminense ganhou a Libertadores de ponto, que agora no último jogo foi 2-0, ficou barato, que o Fluminense tem que mudar isso, mudar aquilo, que o Diniz deu um Cruyff. Pelo amor de Deus, pare de ser mais odioso, trabalhe mais e espere menos aí, dizia a minha avó, né? Dito isso aí, se gostou do conteúdo, dê um like, se inscreva aqui no meu canal, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.